Existe um segredo que ninguém te contou. Um segredo que as pessoas mais poderosas do mundo conhecem, praticam e jamais vão revelar publicamente. Um segredo tão simples que quando você terminar de ouvir esta história, vai se perguntar como passou tanto tempo sem saber disso. E o mais perturbador de tudo, esse segredo não envolve dinheiro, não envolve beleza, não envolve status social. Ele envolve algo que você já possui, algo que carrega consigo em todos os momentos, mas que nunca aprendeu a usar da maneira certa. E quando você aprender, tudo vai mudar. A forma como as pessoas olham para você vai mudar. A forma como famosos, figuras de autoridade, pessoas extremamente atraentes e bem-sucedidas vão reagir à sua presença vai mudar completamente. Inclusive, existe uma grande possibilidade de que a próxima pessoa famosa ou altamente desejável que cruzar o seu caminho vai querer, de forma espontânea e intensa, estar a sós com você. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você parou de fazer algo que todos fazem o tempo todo. Você ficou em silêncio. Espere, antes de você achar que isso é simples demais, preciso te avisar. O silêncio que estou descrevendo não é o silêncio comum. Não é timidez, não é falta de assunto, não é aquele desconforto embaraçoso que faz as pessoas olharem para o celular quando não sabem o que dizer. O silêncio que estou descrevendo é uma arma, uma ferramenta antiga, testada por imperadores, sedutores, líderes espirituais e estrategistas militares ao longo de milênios. E hoje, neste exato momento, eu vou te revelar como ele funciona, por que funciona e o que acontece na mente de uma pessoa famosa, poderosa ou extremamente atraente quando você ousa praticá-lo diante dela. Mas primeiro, preciso te fazer uma pergunta. Pensa na última vez que você esteve na presença de alguém que admirava muito. Pode ter sido uma pessoa famosa num evento, um profissional de enorme talento numa reunião ou alguém que te deixou completamente sem chão só de entrar na sala. O que você fez? Aposto que você falou demais, tentou impressionar, tentou mostrar que era inteligente, engraçado, interessante, tentou demonstrar valor de todas as formas possíveis. E sabe o que aconteceu? A pessoa que você queria impressionar ficou entediada, educada talvez, mas entediada. Porque todo mundo faz isso, absolutamente todo mundo. E o que é raro, o que é verdadeiramente raro nesse mundo barulhento e desesperado por atenção, é alguém que não precisa preencher o silêncio. Alguém que fica quieto, e ao ficar quieto, faz o outro sentir que há algo profundo e misterioso ali dentro. Algo que precisa ser descoberto. E essa curiosidade, esse desejo de descobrir, é exatamente o que leva uma pessoa famosa, uma pessoa que poderia ter qualquer um, a escolher você. Agora vou contar uma história real, que aconteceu nos bastidores de uma das indústrias mais poderosas do mundo. Os nomes foram preservados, mas os fatos são reais. Era uma noite de premiação em Los Angeles. O tipo de evento onde cada centímetro do salão vale uma fortuna, onde cada sorriso é calculado e cada aperto de mão pode mudar uma carreira. Entre as centenas de pessoas presentes, havia uma estrela, uma das mais reconhecidas do planeta naquele momento. Alguém cujo rosto aparecia em outdoors em todos os continentes. Uma pessoa cercada de assessores, seguranças, admiradores e jornalistas que queriam um segundo de atenção. Uma frase, um olhar, qualquer coisa que pudesse ser transformada em manchete. E então, no meio daquele caos organizado, essa estrela notou alguém. Uma pessoa que estava de pé num canto da sala. Simplesmente de pé. Não estava no celular, não estava tentando chamar atenção, não estava sorrindo forçadamente para ninguém. Estava apenas presente, observando, com uma expressão calma, quase imperceptível, como se estivesse guardando um pensamento enorme dentro de si. A estrela olhou, desviou o olhar, mas voltou. Voltou de novo, e de novo. Depois de 40 minutos, foi ela quem se aproximou. Foi ela quem iniciou a conversa. Foi ela quem perguntou o nome, a história, o que aquela pessoa estava pensando com aquele olhar tão quieto. E ao final da noite, foi ela quem pediu o número, quem sugeriu um jantar particular, quem disse com a honestidade que surpreendeu ela mesma que havia algo naquela pessoa que não conseguia entender e que precisava entender. O que aquela pessoa fez de tão especial? Absolutamente nada. Ficou em silêncio, e o silêncio falou mais alto do que qualquer palavra poderia ter falado. Mas por que isso funciona?
Por que o silêncio tem esse poder quase sobrenatural sobre pessoas que, na teoria, já viram tudo e já ouviram tudo? Para entender isso, você precisa entender como funciona a mente de uma pessoa extremamente famosa ou desejável. Pensa comigo. Imagine que você é essa estrela. Todo dia, desde que tem memória, as pessoas ao seu redor querem algo de você. Atenção, validação, uma foto, um favor, uma conexão. Todo mundo que se aproxima tem uma agenda, mesmo que não perceba. Todo sorriso tem um subtexto. Todo elogio tem uma expectativa por trás. Depois de anos vivendo assim, a mente de uma pessoa famosa desenvolve um radar extraordinário para detectar quem está sendo autêntico e quem está performando. E aí você chega, sem pedir nada, sem oferecer nada, sem tentar impressionar, apenas existindo no seu espaço com uma tranquilidade que parece vir de um lugar muito profundo. Para essa pessoa que passou anos cercada de ruído, você é como água fria no deserto. Você é diferente, e diferente, neste contexto, é magnético de uma forma que vai além da lógica. Existe até um nome para isso no campo da psicologia social. Chama-se efeito de escassez cognitiva. Quando nosso cérebro encontra algo que não consegue categorizar rapidamente, algo que não se encaixa nos padrões conhecidos, ele automaticamente atribui maior valor a esse algo. É um mecanismo primitivo, pré-histórico até, mas que opera com a mesma força hoje em dia. Uma pessoa que não tenta nos impressionar ativa esse mecanismo de forma poderosa. Nosso cérebro diz: Vera, esse não segue as regras normais. Por quê? O que esse sabe que eu não sei? E essa pergunta, silenciosa e quase inconsciente, é o começo de uma obsessão. Mas agora preciso te contar algo que vai aprofundar tudo isso. Algo que a maioria das pessoas nunca vai descobrir porque estão ocupadas demais fazendo barulho. Existe uma diferença fundamental entre duas categorias de silêncio. O primeiro é o silêncio passivo. É quando você fica quieto porque não tem nada a dizer, porque está inseguro, porque está esperando a vez de falar. Esse silêncio não atrai ninguém. Pelo contrário, repele. As pessoas sentem o vácuo atrás dele e se afastam instintivamente. O segundo tipo é o silêncio ativo. É quando você fica quieto porque está completamente presente, porque está verdadeiramente ouvindo, não apenas esperando o próximo espaço para falar. Porque está confortável com a própria existência, a ponto de não precisar preenchê-la com palavras. Esse silêncio tem textura, tem peso. As pessoas conseguem senti-lo na pele. E quem sente, fica fascinado. Há uma última história que quero te contar. Esta é diferente das outras porque é sobre o que acontece depois. Depois que o fascínio inicial se instala, depois que a estrela pede o número, depois que o artista se senta ao lado de você num festival, depois que a pessoa mais desejável da sala atravessa o espaço para estar perto de você, o que acontece depois é onde a maioria das pessoas comete o erro fatal. O silêncio funcionou, a presença funcionou, a magia aconteceu, e então, diante da atenção que tanto desejava, a ansiedade volta. O roteiro mental ressurge, e de repente, você está de volta ao padrão antigo, tentando impressionar, tentando garantir que a conexão se mantenha, tentando não perder o que acabou de encontrar. E ao tentar não perder, você perde, porque o que você criou com o seu silêncio foi uma expectativa. E agora, se você quebra essa expectativa com barulho ansioso, você desfaz o encanto de forma brutal e irreversível. A habilidade não é apenas iniciar a conexão com presença, é mantê-la. É não mudar quando a atenção chega, é continuar sendo o mesmo antes e depois, sozinho e acompanhado, sem plateia e com a maior plateia do mundo. E essa consistência, esse ser a mesma pessoa independente do contexto, é o sinal final e definitivo de que o que você demonstra é real, não performance, é real. E é isso que faz um encontro se tornar um segundo encontro, um jantar se tornar uma amizade se tornar algo profundo e duradouro. Não a técnica, a consistência da presença por trás da técnica. Então deixa eu te fazer uma última pergunta antes de encerrar. Pensa na pessoa que você mais admira neste momento, a pessoa mais famosa, mais talentosa, mais magnética que você consegue imaginar. O que você faria diferente no próximo encontro com ela sabendo o que você agora sabe? Pararia de tentar impressioná-la? Habitaria o silêncio com confiança?
Deixaria o mistério de você mesmo falar mais alto que qualquer palavra? Estaria tão presente que ela sentiria que finalmente encontrou alguém com quem pode simplesmente ser? Eu acredito que sim, porque agora você entende algo que a maioria das pessoas nunca vai entender: que o maior poder que você possui não está na sua voz, está no seu silêncio. Não no que você diz, no que você guarda. Não em quem você finge ser, em quem você é quando para de fingir. E quando você para de fingir, quando você simplesmente está, as estrelas atravessam salões, os artistas se sentam ao seu lado, as pessoas mais poderosas e desejáveis do mundo percebem que finalmente encontraram alguém diferente, alguém raro, alguém que não precisa delas para estar inteiro. E essa raridade é tudo, é absolutamente tudo. O mundo está cheio de barulho, o mundo está faminto de silêncio. Seja o silêncio que o mundo está procurando, e veja o que o mundo vai trazer até você. A história que te contei hoje não é sobre uma técnica, é sobre uma transformação. Uma transformação que começa no momento em que você decide que não precisa mais da aprovação externa para existir com dignidade. Que começa quando você percebe que o espaço entre as palavras é tão cheio de significado quanto as palavras em si. Que começa quando você para de tratar o silêncio como inimigo e começa a tratá-lo como aliado. Porque o silêncio é, na verdade, a linguagem mais antiga da humanidade. Antes das palavras, havia presença. Antes das histórias, havia o olhar. Antes de qualquer forma de comunicação verbal, havia a capacidade de estar com outro ser humano de forma tão completa que as palavras seriam, na melhor das hipóteses, um complemento, nunca a essência. Nós esquecemos isso. Nesta era de conteúdo infinito, de notificações incessantes, de demanda constante pela nossa atenção, nós esquecemos como simplesmente estar. E ao esquecermos, perdemos algo precioso. Perdemos a capacidade de criar conexões que transcendem o superficial. Perdemos o acesso à parte mais profunda e mais verdadeira das outras pessoas, que só se abre no silêncio, que só se revela quando a pressão do desempenho social é removida. Mas o que foi esquecido pode ser lembrado. O que foi perdido pode ser encontrado. E você que chegou até aqui, que ouviu tudo isso até o final, já deu o primeiro passo. Porque ouvir é, por si só, uma forma de silêncio. É escolher a presença em detrimento da performance. E essa escolha, feita conscientemente, repetidamente, com intenção e com fé no processo, vai transformar não apenas a forma como as pessoas famosas respondem a você, mas a forma como todas as pessoas ao seu redor respondem. Vai transformar a qualidade de suas conversas, a profundidade de suas amizades, a riqueza de suas conexões românticas, a autoridade da sua presença profissional. Porque presença não conhece contextos, ela vai com você para qualquer lugar, para qualquer sala, diante de qualquer pessoa, e ela faz o trabalho, silenciosa e poderosamente, antes mesmo que você diga uma única palavra. Este é o segredo que as estrelas conhecem, que os líderes praticam, que os sedutores de todas as épocas usaram para criar conexões que desafiaram lógica e expectativa. E agora é seu, não como teoria, como prática, como convite, como desafio. Na próxima vez que o silêncio surgir, não fuja dele, vá em direção a ele, habite-o, respire dentro dele e observe com a curiosidade tranquila de quem já sabe o que está por vir, como tudo ao seu redor começa a se mover na sua direção. Porque o universo, assim como as estrelas nos seus bastidores e os artistas nos seus festivais, está sempre procurando o mesmo que todos nós procuramos: alguém com quem possa simplesmente ser. E quando você se torna essa pessoa, quando você genuinamente se torna esse espaço de presença e paz real, o universo vai parar o que está fazendo, atravessar o salão e se sentar ao seu lado. E você não vai precisar dizer nada, porque alguns encontros são maiores do que as palavras, e os maiores de todos sempre começam em silêncio. Vou te contar mais uma história, desta vez de alguém que deliberadamente aplicou esses princípios e documentou o resultado. Um profissional de marketing digital que trabalhava para uma grande agência de comunicação teve a oportunidade de participar de um jantar exclusivo com um grupo de personalidades famosas.
Ele sabia que seria sua única chance de criar conexões que poderiam transformar sua carreira. A noite anterior ao jantar, ele passou horas preparando histórias impressionantes, piadas inteligentes, perguntas cuidadosamente elaboradas para cada um dos convidados. Acordou na manhã do evento com tudo memorizado, ensaiado, pronto para impressionar. E então, horas antes do jantar, leu sobre o conceito de presença silenciosa e tomou uma decisão radical. Jogou fora todo o roteiro. Foi ao jantar sem nenhum plano além de estar presente e falar apenas quando tivesse algo genuinamente significativo a dizer. O jantar foi desconfortável no começo. Enquanto todos ao redor conversavam animadamente, ele ouvia, sorria, observava, comia devagar. Fazia perguntas que eram genuínas, não calculadas, e quando respondia, respondia com cuidado, com precisão, com pausas que davam peso às suas palavras. Ao final da noite, 2 dos convidados mais famosos do jantar pediram o seu contato. Um deles enviou mensagem no dia seguinte dizendo que havia sido a conversa mais interessante que havia tido em meses. A outra o convidou para um almoço particular na semana seguinte. O que ele havia feito de diferente? Nada, apenas parou de tentar. E isso leva a algo que quero que você carregue consigo muito depois que terminar de ouvir esta história. O grande paradoxo da conexão humana é que quanto mais você tenta criá-la, mais você a sabota. Quanto menos você tenta, mais ela floresce naturalmente. Isso é contraintuitivo numa cultura que nos ensina desde cedo que o sucesso vem do esforço, da iniciativa, da proatividade. E em muitas áreas da vida, isso é verdade. Mas na área das conexões humanas profundas, o esforço visível é o maior inimigo do resultado desejado. Pensa assim. Você já tentou pegar água com as mãos? Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. Mas se você abre as mãos e deixa a água pousar, ela fica. As pessoas são assim, a atenção é assim, o amor é assim. O interesse de alguém famoso e magneticamente atraente é assim. Ele não é capturado, ele é atraído. Agora quero falar sobre algo específico que acontece quando você pratica o silêncio na presença de alguém famoso. Algo que vai além do fascínio inicial, do vácuo de valor, do mistério criado. Tem a ver com a forma como as pessoas famosas vivem e com o que elas mais necessitam que raramente encontram. Uma vida de fama é, em muitos aspectos, uma vida de solidão profunda, disfarçada de popularidade. Pensa nisso. Cada interação é mediada por agenda. Cada sorriso tem um contexto de negócio. Cada amizade carrega a sombra da dúvida sobre se é genuína ou se é oportunismo. E ao longo do tempo, isso cria uma saudade visceral de autenticidade, uma fome de encontros reais, sem roteiro, sem expectativa, sem a dança social que permeia todos os outros relacionamentos. E quando essa pessoa, carregando essa fome, encontra alguém que simplesmente está presente, simplesmente existe sem querer nada além da conexão genuína do momento, o impacto é profundo e imediato. Não é apenas fascínio, é alívio. É como respirar ar puro depois de muito tempo num ambiente fechado. E o que segue o alívio? Gratidão. E gratidão, num contexto interpessoal, se transforma rapidamente em afeto, em desejo de estar perto, em iniciativas espontâneas, como convidar para um jantar particular, para uma conversa privada, para um encontro fora dos círculos habituais onde todo mundo quer algo. Isso que estou descrevendo não é manipulação, não é jogo. É simplesmente a consequência natural de ser autêntico numa época e num contexto onde a autenticidade é extraordinariamente rara. Mas preciso ir mais fundo ainda, porque há uma camada nesta história que a maioria das pessoas nunca alcança e que é, paradoxalmente, a mais poderosa de todas. O silêncio que você pratica externamente, com as pessoas ao redor, é apenas o espelho de outro silêncio, o silêncio interno, que você pratica com você mesmo. E esse silêncio interno é onde a transformação real acontece. Pensa em todos os momentos do dia em que você tem pensamentos que gostaria de dizer, mas não diz. Pensa em todas as reações que você suprime, todas as emoções que você esconde, todos os julgamentos que você mantém em segredo. A maioria das pessoas acha que isso é silêncio. Não é. É barulho interno com máscara. E esse barulho, mesmo que não vocalizado, vaza de formas sutis e muito poderosas. O verdadeiro silêncio interno é diferente. É quando você não tem a necessidade compulsiva de julgar, de reagir,
de narrar tudo internamente. É quando você pode estar numa situação difícil, numa conversa desafiadora, numa dinâmica de poder desequilibrada e ainda assim encontrar um centro quieto dentro de si que não é abalado. Esse centro, quando existe, é sentido pelas pessoas ao redor como uma força gravitacional silenciosa. Os budistas chamam isso de equanimidade. Os estoicos chamavam de ataraxia. Em linguagem moderna, chamamos de regulação emocional. Mas independente do nome, o efeito é o mesmo. Uma pessoa que possui isso é percebida como profundamente poderosa. Não de forma ameaçadora, mas de forma irresistível. E aqui está o ponto mais importante de tudo o que disse até agora. Essa qualidade não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, praticada, cultivada, que fica mais forte com o uso, que se aprofunda com o tempo e que, uma vez genuinamente alcançada, transforma radicalmente a qualidade de todas as suas relações, profissionais e pessoais, conhecidos e desconhecidos, famosos e anônimos. O caminho começa com uma escolha simples. A escolha de, na próxima vez que o silêncio surgir numa interação, não lutar contra ele, de deixá-lo estar ali, de habitá-lo com confiança ao invés de preenchi-lo com ansiedade, e de perceber, com curiosidade ao invés de medo, o que acontece quando você faz isso. O que você vai descobrir vai surpreender você, porque o silêncio, quando habitado com presença real, não cria distância, cria proximidade, não cria awkwardness, cria intimidade, não afasta as pessoas, atrai, e atrai com uma força que palavras, por mais eloquentes que sejam, raramente conseguem igualar. Porque palavras descrevem, mas presença demonstra, e o que é demonstrado sempre supera o que é descrito. Você já encontrou alguém assim? Alguém que, quando entrou numa sala, sem fazer nada espetacular, sem dizer nada extraordinário, simplesmente mudou a energia do ambiente? Todos nós já encontramos alguém assim em algum momento da vida, e o que sentimos na presença dessas pessoas é uma combinação fascinante de tranquilidade e magnetismo. Queremos ficar perto, queremos continuar na órbita delas, queremos descobrir de onde vem aquilo que elas têm. Agora, imagine o que acontece quando uma pessoa famosa, acostumada a ser o centro de gravidade em qualquer ambiente, encontra alguém assim. Alguém que não está tentando entrar na órbita dela, alguém que tem a própria órbita. O efeito é quase cômico de tão previsível. A estrela fica desorientada. O roteiro que ela está acostumada a seguir não funciona mais, e na desorientação nasce o fascínio. Vou te contar sobre outro episódio, desta vez não nos bastidores de Hollywood, mas num contexto igualmente revelador. Um grande festival de música, há alguns anos. Um dos artistas mais aclamados do mundo estava nos bastidores, cercado, como sempre, de pessoas querendo algo. Um jornalista conhecido pela sua abordagem agressiva e insistente conseguiu acesso aos bastidores com a missão de conseguir uma entrevista exclusiva. Mas no caminho até o artista, cruzou com alguém sentado num banco, sozinho, ouvindo o som do show com os olhos fechados e um sorriso quieto no rosto. O jornalista, que durante anos havia entrevistado as maiores estrelas do planeta, sentiu algo que nunca havia sentido antes numa situação profissional: curiosidade genuína sobre um desconhecido. Parou, observou por um momento e então o artista que ele havia vindo entrevistar passou por ali, viu aquela pessoa sentada, parou também e simplesmente sentou ao lado, sem cerimonial, sem protocolo, apenas se sentou. E os dois ficaram ali em silêncio por longos minutos, ouvindo a música juntos. Depois, o artista virou para aquela pessoa e disse algo que o jornalista nunca esqueceu: "Você é a primeira pessoa nos últimos anos com quem consigo simplesmente ficar." Fica com isso por um momento. A primeira pessoa com quem consigo simplesmente ficar. Pensa no que isso significa. Pensa no peso disso. Uma pessoa que acumulou fama, riqueza, acesso a qualquer coisa ou qualquer pessoa que desejasse, dizendo que a coisa mais rara e preciosa que encontrou foi alguém com quem podia simplesmente existir sem precisar performar. E aquela pessoa não fez nada, ficou sentada, ouviu música, ficou em silêncio. Agora, quero que você entenda algo sobre a natureza do desejo humano que vai mudar para sempre a forma como você se vê nas interações sociais.
O desejo, seja ele romântico, social ou profissional, não é ativado principalmente pelo que você oferece, é ativado principalmente pelo que você representa. E o que você representa é construído muito mais pelo que você não faz do que pelo que você faz. Deixa eu explicar isso de forma mais concreta. Quando você faz tudo certo numa interação social, quando você é engraçado na hora certa, inteligente na hora certa, atencioso na hora certa, você pode ser agradável, pode ser apreciado, mas raramente é irresistível. Porque irresistível não é sobre performance, é sobre mistério. E mistério não é criado pelo que você revela, mas pelo que você guarda. Cada vez que você faz uma pausa antes de responder, cada vez que você deixa uma pergunta flutuar no ar por alguns segundos antes de respondê-la, cada vez que você sorri levemente sem explicar o porquê, cada vez que você sai de uma conversa antes que ela se esgote, você está criando mistério. Você está deixando a outra pessoa querendo mais. E querer mais é a semente de qualquer obsessão. Os grandes sedutores da história sabiam disso instintivamente. Mais recentemente, os especialistas em psicologia comportamental confirmaram através de décadas de pesquisa o que esses sedutores praticavam intuitivamente. A incompletude cria desejo. O cérebro humano é programado para completar padrões. Quando você deixa um padrão incompleto, quando você não dá à outra pessoa a satisfação total, o cérebro dela vai continuar pensando em você muito depois que você saiu da sala, tentando completar o padrão, tentando resolver o mistério. E você sabe o que é verdadeiramente perturbador? A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Entrega tudo na primeira conversa. Conta toda a sua história, todas as suas conquistas, todos os seus pensamentos, todas as suas emoções. E ao fazer isso, resolve todos os mistérios de uma só vez. Deixa o outro sem nada para descobrir, nada para se perguntar, nada para continuar buscando. Pensa na última série que você assistiu de uma só vez. Qual foi a sensação no dia seguinte? Vazio, porque o mistério foi resolvido de uma vez. Agora pensa numa série que te fez esperar uma semana pelo próximo episódio. Pensa em como você ficava pensando nisso, especulando, antecipando. Qual das duas ficou mais tempo na sua cabeça? Você é como uma série. E a pergunta é, você está transmitindo todos os episódios de uma só vez ou está fazendo as pessoas esperarem ansiosas pelo próximo? Mas agora vou te levar para um território ainda mais profundo, porque o que discutimos até aqui é sobre como o silêncio te torna atraente para os outros. Mas há uma outra dimensão disso que raramente é mencionada e que eu acredito ser ainda mais importante. O silêncio também te torna atraente para você mesmo. Parece simples, talvez até óbvio, mas pense no quanto isso é verdade na prática. Quando você está constantemente falando, constantemente preenchendo o espaço com palavras, constantemente buscando validação externa, você está essencialmente terceirizando seu sentido de valor. Você está dizendo ao mundo, eu preciso que você me diga quem eu sou. E quando o mundo não responde da forma esperada, você entra em colapso. Mas quando você encontra conforto no seu próprio silêncio, quando você pode estar consigo mesmo sem precisar de entretenimento externo constante, quando você se torna a sua própria companhia mais interessante, algo muda profundamente. Você para de buscar e, paradoxalmente, quando você para de buscar, tudo começa a vir. Há uma lei antiga, tão velha quanto a própria humanidade, que os filósofos chamam de lei da indiferença paradoxal. Não é sobre não se importar, é sobre estar tão preenchido por dentro que não precisa do de fora para se sentir inteiro. E quando você está inteiro, o mundo sente isso. O mundo tende a se organizar ao redor de quem não precisa que o mundo se organize. É uma das ironias mais poderosas da existência humana. Agora, preciso te dizer algo que poucos vão ter a coragem de te dizer. O motivo pelo qual você ainda não experimentou esse nível de magnetismo, o motivo pelo qual você ainda se encontra num salão de festas tentando impressionar ao invés de sendo procurado, não é falta de talento, não é falta de beleza, não é falta de dinheiro ou status, é falta de paz interior. E falta de paz interior gera barulho exterior. E barulho exterior repele exatamente o que você mais deseja atrair. A paz que estou descrevendo não é passividade, não é resignação, é uma clareza profunda sobre quem você é que torna desnecessário provar isso para alguém. É uma segurança que vem de dentro, não de fora.
E essa segurança, quando genuína, quando real, quando não é performance, mas estado de ser, é a coisa mais rara e mais atraente que existe neste planeta. A diferença entre os dois não está no que você diz, está no que acontece dentro de você enquanto você fica quieto. Está na qualidade da sua presença. E aqui está o segredo dentro do segredo. Você não pode fingir isso. Qualquer tentativa de simular esse tipo de presença vai parecer exatamente o que é, uma simulação. As pessoas, especialmente as que desenvolveram esse radar apurado que mencionei, percebem na hora. O que você precisa fazer é cultivar isso de verdade, e é exatamente sobre isso que vou falar agora. Há milênios, muito antes de qualquer rede social, muito antes de qualquer indústria do entretenimento, os maiores líderes e sedutores da história já sabiam disso. Pensa em figuras como Cleópatra, que não era considerada a mulher mais bonita do Egito, mas cujo magnetismo era tão poderoso que 2 dos homens mais poderosos do mundo antigo ficaram completamente subjugados por ela. Os historiadores descrevem algo peculiar nas suas interações. Ela ouvia, ela realmente ouvia, e quando falava, falava pouco, mas com uma precisão cirúrgica que fazia cada palavra parecer um presente. Ou pensa em figuras mais recentes. Nos bastidores de Hollywood, há décadas circula uma história sobre um ator que se tornou uma das maiores estrelas da sua geração. Quando ainda era desconhecido, frequentava festas da indústria onde tentava desesperadamente chamar atenção, falar com produtores, mostrar seu talento. Não conseguia nada. Um dia, por acaso, numa dessas festas, ficou sem assunto no meio de uma conversa com uma produtora poderosa. Simplesmente parou de falar. Ficou olhando para ela com aquela presença quieta, sem ansiedade, sem desconforto. E ela, acostumada a pessoas que nunca paravam de falar, ficou desconcertada. Depois de alguns segundos, foi ela quem quebrou o silêncio. Foi ela quem começou a fazer perguntas. Foi ela que, ao final da noite, lhe ofereceu o teste que mudaria toda a sua carreira. Ele nunca soube exatamente o que havia acontecido, mas eu sei, e agora você também sabe. Vamos mais fundo. Porque o que estou te contando vai além de estratégia social, vai além de técnica de sedução ou de networking. O que estou descrevendo toca algo muito mais fundamental na natureza humana, algo que tem a ver com a forma como reconhecemos poder, com a forma como identificamos quem é realmente seguro e quem está apenas performando segurança. Quando você está ansioso, quando você fala demais, quando você tenta desesperadamente preencher cada segundo de silêncio, o que você está comunicando é medo. Medo de não ser aceito, medo de não ser suficiente, medo de que se você parar de falar, a outra pessoa vai perceber que não há nada interessante ali. E esse medo, mesmo quando você não diz nada explicitamente, vazamentos, aparece na velocidade das suas palavras, no tom da sua voz, na forma como você gesticula, no jeito que você ri um pouco antes do necessário. E a outra pessoa sente. Pode não ser capaz de nomear o que está sentindo, mas sente. E automaticamente, inconscientemente, hierarquiza. Coloca você numa posição de menor valor. Não porque você seja menos, mas porque você está sinalizando que se vê como menos. Agora, inverte isso. Quando você está calmo, quando você não precisa das palavras para existir, quando você pode olhar para alguém nos olhos sem ansiedade, sem agenda, sem a necessidade urgente de ser aprovado, o que você está comunicando é poder, não arrogância, não frieza. Poder. A diferença é sutil, mas absolutamente devastadora para quem a encontra. Você está dizendo, sem dizer nada, eu estou bem, eu estou completo, eu não preciso da sua aprovação para me sentir inteiro. E essa mensagem, recebida num nível profundo e quase inconsciente, é eletrizante. Especialmente para alguém que passa a vida sendo cercado por pessoas que desesperadamente precisam da sua aprovação. Agora, preciso te contar sobre um fenômeno que os psicólogos chamam de transferência de valor. É um dos mecanismos mais fascinantes da psicologia interpessoal e está diretamente ligado ao que estamos discutindo. Quando você está na presença de alguém e essa pessoa percebe que você não está tentando obter nada dela, algo extraordinário acontece na mente dela. O valor que ela esperava que você fosse pedir transfere-se para você. Ela começa involuntariamente a se perguntar o que você tem, o que você sabe, o que faz você ser tão diferente. E esse vazio, esse espaço vazio, só você pode preencher. E a natureza humana abomina o vazio.
É por isso que pessoas que não ligam frequentemente atraem atenção avassaladora, não porque sejam indiferentes de verdade, mas porque a ausência de necessidade cria esse vazio de transferência de valor, e o vazio suga poderosamente. Mas aqui há um ponto de cuidado que preciso destacar, porque muitas pessoas entendem esse mecanismo pela metade e cometem um erro grave. Existe uma diferença enorme entre não precisar e não se importar. A pessoa que não se importa com nada cria um vazio frio, desconfortável, que afasta ao invés de atrair. A pessoa que não precisa de aprovação, mas que está genuinamente presente, genuinamente interessada, genuinamente aberta, essa cria um vazio quente, um mistério atraente, e é esse tipo que faz uma estrela atravessar um salão repleto de gente para falar com você. Então, como você desenvolve isso? Como você passa de alguém que preenche o silêncio por ansiedade para alguém que habita o silêncio com poder? Vou te dizer, mas antes quero que você entenda algo importante sobre o momento em que vivemos. Nós vivemos numa era de barulho sem precedentes. Nunca na história humana houve tanta informação, tanta estimulação, tanto ruído competindo pela atenção de todos ao mesmo tempo. E o resultado disso é uma geração inteira que perdeu a capacidade de estar consigo mesma, de estar em silêncio sem desconforto, de existir num espaço sem precisar preenchê-lo imediatamente com conteúdo, estímulo ou validação externa. O seu telefone, que você provavelmente está resistindo para não checar neste exato momento, é o principal inimigo do tipo de presença que estamos discutindo. Cada vez que você o usa para preencher um momento de silêncio, você está reforçando um padrão neural que diz: silêncio é desconforto, silêncio precisa ser corrigido. E esse padrão, treinado dia após dia, ano após ano, se manifesta nas suas interações sociais de formas que você não percebe, mas que todos ao seu redor sentem. A boa notícia é que esse padrão pode ser desfeito, e o processo começa de forma surpreendentemente simples. Começa com a decisão de passar alguns minutos por dia em silêncio total, não meditando, não fazendo nada, apenas existindo, deixando os pensamentos passarem sem persegui-los, deixando o desconforto surgir sem tentar eliminá-lo imediatamente, e gradualmente, ao longo de dias e semanas, algo muda. O silêncio deixa de ser um problema para se tornar um lar. E quando o silêncio se torna seu lar, você o carrega consigo para cada interação, e as pessoas sentem. Mas aqui há mais, porque o silêncio exterior é apenas a manifestação de algo muito mais profundo. O que realmente atrai é o silêncio interior, a paz que vem de alguém que não está constantemente em guerra consigo mesmo, que não está se criticando, se comparando, se julgando a cada segundo, que simplesmente está. E esse estado de ser, ao invés de tentar ser, é literalmente visível nas pessoas que o alcançam. Está na forma como se movem, na qualidade do seu olhar, no ritmo da sua respiração, na firmeza da sua presença no espaço.